Sério, eu queria ter tido acesso a essas ferramentas há anos atrás, porque elas iam ter me ajudado a poupar tempo, culpa, exagero, desgaste emocional, mas principalmente teriam acelerado meu entendimento sobre mim mesma. E é exatamente por isso que hoje eu quero dividir com você essas 3 ferramentas que me ajudaram a mudar minha relação com o meu corpo e com a comida. Porque sim, mesmo sendo nutricionista, mesmo tendo um entendimento diferenciado, eu também tenho minhas questões com a comida e com o meu corpo. E eu consegui reunir essas ferramentas pela primeira vez num material inédito que vai sair já já, que é o Planner 2026, 50 semanas de transformação. É uma forma de você começar de um jeito simples, prático e totalmente possível para qualquer pessoa. Então vamos começar? Primeiro, deixa eu me apresentar rapidamente se você não me conhece. Eu sou Flávia Barbosa, sou nutricionista, tenho mais de 20 anos de experiência atendendo pessoas. E ao longo desse tempo, fazendo acompanhamento de nutrição com centenas de pessoas, eu percebi que ser rigorosa, que tentar fazer as pessoas seguirem muitas regras, principalmente se essas regras são muito distantes da realidade da rotina delas, isso não surtia efeito. E principalmente não tinha sustentabilidade. Porque quando a gente fala de mudança de hábito envolvendo alimentação, isso a gente precisa pensar em mudanças que vão ser sustentadas para a vida inteira. E foi a partir disso que eu fui criando meu método com bastante gentileza para que as mudanças consigam ser sustentadas ao longo do tempo, já que, como eu sempre falo, a alimentação é uma coisa com a qual a gente precisa conviver todos os dias, várias vezes por dia, até a última refeição que a gente fizer nessa vida. Então, vamos lá? A pausa consciente. Eu sei que você já viveu isso. Você come e só percebe que comeu depois. Ou você come e depois sente o incômodo porque comeu. Ou ainda come por outros motivos que não são exatamente a fome. Come rápido, por impulso, por ansiedade, por irritação, por tristeza, por cansaço. A pausa consciente é uma ferramenta para quebrar isso. Ela é simples, mas ela é revolucionária. Ela é uma ferramenta para a gente parar o que a gente está fazendo e prestar atenção na gente. Então, parar por 10 segundos. Notar o que está acontecendo no corpo, observar o que está acontecendo na mente e só aí decidir se eu realmente preciso comer, se eu quero comer de verdade ou se eu estou tentando tampar algum buraco com o que eu pretendo comer. A pausa consciente, ela ajuda a interromper a gente viver no automático e, portanto, o comer automático. Então, te ajuda a parar de comer sem perceber. E principalmente é o começo da presença em qualquer coisa que a gente faz, inclusive na alimentação. E no Planner eu coloquei essa ferramenta de um jeito que eu nunca vi antes aplicado à prática. Ela parece discreta, sem te cobrar, você nem percebe. E principalmente sem te julgar e sem exigir perfeição. Na verdade, a pausa consciente é uma bússola, é uma coisa para te fazer parar e para se sentir no seu corpo no momento em que você está. Calibragem nutricional. Sabe o que faz 90% das pessoas pararem de cuidar da alimentação, mesmo quando elas estão empenhadas, mas escorregam com uma coisinha? É o que a gente chama do padrão tudo ou nada. Ou seja, ou eu faço perfeito ou não serve. E aí, quando eu não consigo mais fazer perfeito, eu paro tudo que eu estava fazendo. E aí, ou segue a dieta, ou se sabota, né? Ou isso ou aquilo. Ou acerta 100% agora, ou deixa para começar de novo na próxima segunda-feira. Esse, sem dúvida, é o padrão mais cruel de todos. É a maior crueldade que a gente pode cometer com a gente mesmo. E a calibragem nutricional vem exatamente para te fazer entender que existe muita coisa entre o 8 e o 80. A vida não é só no 8 e no 80. Na verdade, ela acontece entre o 8 e o 80. E o que a gente vai fazer é norteado justamente pela intensidade com que a gente está vivendo cada momento. Tem semanas que são mais tranquilas, tem semanas que são muito corridas, que são muito intensas. E tudo o que vai acontecer com a gente, inclusive a forma como a gente vai se alimentar, as escolhas alimentares que a gente vai fazer, também vão sofrer interferência dessa intensidade que está acontecendo diferente a cada semana. E quando eu calibro, eu ajusto. E a gente continua, porque como eu sempre falo, a alimentação está presente várias vezes por dia na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Então, se eu falhei em uma refeição, eu tenho todas as outras refeições para frente, se essa é a questão, para ajustar essa rota, para calibrar melhor.
E o principal é isso, a gente aprende que existe vida e principalmente que a vida acontece entre o 8 e o 80. A vida não está só no 8 e no 80, ela está entre o 8 e o 80. E no Planner 2026 eu transformei isso em páginas maravilhosas mensais, em que a gente tem a oportunidade de se avaliar, de se analisar e pensar, né, avaliar mesmo como foi o nosso mês e como a gente espera que seja o nosso mês seguinte, mas com espaço para gentileza, para autocuidado, para honestidade e principalmente com respeito para conosco, porque a gente precisa continuar, ainda que a gente perceba que a gente ainda não está no nível que a gente gostaria de estar. A gente precisa continuar e precisa continuar da melhor forma. Então, no Planner, a gente vai ter a oportunidade de descrever, de se analisar objetivamente, né, e de ter muito claro tudo que eu avancei a cada mês, em termos de cuidados com a saúde integral e tudo que eu ainda preciso avançar nos próximos meses. Mas veja, de forma simples, de forma suave, leve e principalmente sem cobranças. Porque a ideia aqui não é registrar para se cobrar, para se culpar porque não conseguiu. É de realmente enxergar, né, principalmente o que eu avancei e fazer um contraponto com o que eu ainda preciso avançar, pensando em que a gente precisa sempre buscar ser cada vez melhor, estar cada vez melhor, se o nosso objetivo é ter saúde integral. O mapa semanal. A maior causa da compulsão, da impulsividade e da desorganização na vida e não só na alimentação é a falta de direção. E com a alimentação acontece a mesma coisa. Quando a gente acorda no início de semana e tem um monte de coisa acontecendo, na verdade é igual a música, a gente deixa a vida levar a gente porque tem tanta coisa que a gente não tem nem tempo para pensar em como fazer. As coisas já vão dizendo como elas vão acontecer. E o mapa semanal é uma ferramenta que eu uso com todas as pessoas que eu acompanho, porque tem perguntas chaves para que a gente perceba as pequenas vitórias que a gente vai alcançando semana a semana, olhando para dentro e tirando um tempo, independente da correria do dia a dia, para fazer essa análise bem objetiva. Então a gente vai tirar um tempo para perguntar aquilo que a gente nunca se pergunta. Como é que eu quero me sentir essa semana? O que vai me cansar mais essa semana? Em que ponto eu preciso ser mais gentil comigo mesma? Qual é o meu melhor possível essa semana? E não o perfeito. E aí sim, ele te ajuda a montar uma semana que combina com a sua vida real. Não necessariamente é o ideal que você tem na sua cabeça, mas é o ideal para a sua realidade naquele momento. Então aqui, mais do que rotina ideal, o que a gente quer é uma rotina possível. E que seja suave, que não seja insuportável, que não seja mais um motivo para dar peso, junto com tantas outras coisas que a gente precisa dar conta na nossa semana, para que esse autocuidado não seja mais um peso na nossa vida. No mapa semanal é onde a clareza nasce realmente, porque aí eu vou te dando pontos de atenção semana a semana. Uma semana você vai cuidar mais da sua alimentação, na outra semana você vai cuidar mais das suas relações, na outra semana você vai cuidar mais do seu sono, na outra semana você vai dar atenção ao manejo do estresse, na outra semana você vai simplesmente olhar para dentro e por aí vai. E dessa forma, ponto a ponto, semana a semana, a gente vai cuidando literalmente da nossa saúde integral, sem perceber o quanto isso é suave, leve e o tamanho da diferença que isso faz na nossa vida. E como já está tudo pronto, porque tem ali todas as sugestões só para você seguir, não tem por que ter improviso, a não ser que você não siga o que eu sugiro lá. E por que eu coloquei tudo isso dentro de um planner? Eu coloquei porque essas ferramentas sempre foram ferramentas que eu sempre utilizei nos acompanhamentos que eu faço, que eu mesma desenvolvi para fazer o meu próprio autocuidado. E eu sempre achei que o autocuidado não deve ser uma coisa pesada, difícil. Mas às vezes é difícil começar, porque a gente não sabe por onde começar. Quando a gente fala sobre saúde integral, são muitos aspectos. Pode ser difícil identificar qual deve ser a nossa prioridade, o que pra gente é mais importante. Então a gente constrói um fluxo, uma lógica, né? Então por isso que o planner tem começo, meio e fim, mas ele pode começar a qualquer momento do ano. Na verdade, eu estou trazendo o planner ao seu conhecimento agora no final do ano, para que você já comece o próximo ano no jeito, com o planner na mão. Mas se você pegar o planner a qualquer momento, você tem dali para frente 50 semanas para colocar ele em prática e ver todos os resultados que ele pode trazer. E principalmente o autocuidado é uma prática diária. Por isso, para aproximar do nosso dia a dia, eu venho propondo práticas semanais para a gente se observar ao longo da semana e ver as diferenças que vão acontecendo de uma semana para outra. E aí a gente vai percebendo que o resultado do autocuidado vem aos poucos, mas ele fica.
né? Porque todas as práticas vão se sedimentando na gente, vão se normalizando e principalmente vão se naturalizando pra gente. E é justamente por isso que o Planner 2026 não é só um planner. A parte mais importante dele é a transformação que ele gera. Por isso ele é o Planner 2026, 50 semanas de transformação, em que a gente vai ter condições de avançar, de se cuidar semana a semana, sem culpa, sem pressa e principalmente sem extremos. Se você entendeu como isso é poderoso e se você acha que é uma ferramenta que vai te ajudar no seu processo de mudança, no seu processo de adotar um estilo de vida mais saudável, que combina com o que você quer para a sua vida, que é ter mais saúde e viver mais e melhor, comenta aqui embaixo. Quero, em letras garrafais, para eu não deixar de ver que você tem interesse no planner e aí eu mesma vou te enviar o link quando o link estiver liberado. Bom, eu já tenho meu planner, né? Eu vou usar muito ele porque eu já tomei a decisão. Eu quero viver cada vez mais saudável e quero viver por muito tempo e muito saudável. E eu tenho certeza que o caminho para isso é o autocuidado e o cuidado da saúde em todos os seus aspectos. Eu também quero muito isso para você em 2026 e em todos os anos que vem pela frente. Por isso eu criei o planner para te ajudar a ter mais direção, mais presença e mais leveza. Eu acho que você merece isso.